Lucas capítulo 12, versículo 35. Diz assim. Acharam, irmãos? Estejam preparados, com o corpo cingido e as lamparinas acesas. Para a gente servir ao Senhor e estar na presença do Senhor, nós precisamos estar preparados e com as nossas lamparinas acesas. E isso depende só de nós. Cada um de nós tem que ter essa consciência, tem que ter essa convicção de que precisamos estar preparados para toda e qualquer situação. E com as nossas lâmpadas acesas. Nada e nem ninguém nesse mundo pode apagar a nossa lâmpada. Amém? As nossas lâmpadas têm que estar sempre acesas, como a irmã Roberta falou, para que a gente possa ser luz para outra pessoa que está necessitando. Todos os dias tem pessoas precisando, todos os dias tem pessoas necessitando de um abraço, de uma palavra, de alguma coisa. E nós precisamos estar sempre preparados e sempre com a nossa lâmpada acesa. Porque nem sempre, irmãos, a gente vai estar bem. Vai ter dia que você vai estar triste, vai ter dia que você vai estar cansado, vai ter dia que você não quer ouvir a voz de ninguém, mas é nesse dia que Deus te envia alguém. Entendeu? É nesse dia que Deus te envia alguém. Para quê? Para te testar, para te provar, para ver se você está vigilante e se a sua lâmpada está acesa. Né? 36. Façam como os homens que esperam pelo seu Senhor, ao voltar ele das festas de casamento, para que logo abram a porta, quando vier e bater. Então, nós precisamos estar vigilantes, com as nossas lâmpadas acesas, sempre preparados, esperando o Senhor como se ele tivesse saído para uma festa e sabemos que ele vai voltar a qualquer momento. E quando ele voltar, a gente precisa estar pronto para abrir a porta. Ontem eu não fui para Niterói, né? Mas fiquei aqui de casa, ouvindo culto, terminando ali umas flores que eu estou fazendo ali para o casamento de Lucas, sentada ali, e terminei e falei assim, não vou dormir não, vou ficar esperando. Quando o Nilson chegou, que ele encostou o carro, eu já estava aqui na porta, para abrir a porta para ele poder entrar. Então que a gente esteja assim, sempre vigilante, esperando o Senhor. Né? Porque o Senhor é muito mais importante do que qualquer coisa na nossa vida. Bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, encontrar vigilantes. Em verdade lhes digo que ele, o Senhor, há de cingir-se, dar-lhes lugar à mesa, e, aproximando-se, os servirá. Bem-aventurado é feliz, né? Então, aqui nesse versículo vem dizendo, feliz aquele servo ao qual, quando o Senhor voltar, o achar ali vigilante, né? Independente se estamos tristes, se estamos alegres, se estamos passando por momentos difíceis, por fraquezas, por lutas interiores, porque, irmãos, a pior luta que um cristão pode passar é a luta interior. Você, às vezes, vê, né, como a irmã Roberta falou, quando alguém olha meio torcido, a gente pode até ficar meio chateado, mas a pior luta, a pior guerra que a gente enfrenta é dentro de nós, é no nosso interior, é lutar, resistir para que aquele mal não nos domine, para que aquele mal não nos vença, para que aquela fraqueza não nos abata, mas para que a gente possa continuar firme, que a gente possa se manter na presença de Deus, né? Nós já passamos por muitas dificuldades,
Nós já passamos por muitos momentos na presença do Senhor. Quando eu conheci a comunidade, né? Sempre gosto de falar isso. Quando eu conheci a comunidade, eu estava grávida do Lucas, estava grávida de 6 meses, mais ou menos, de Lucas, quando eu conheci a comunidade. Lucas está com 33 anos, então é esse período que eu conheço a comunidade, que eu conheço o Senhor. Mas nesse período, nós já passamos muita luta, muita dificuldade, vontade de desistir, sair, abandonar tudo, largar tudo, mas o Senhor sempre ali, com o seu bordão, seu cajado, sempre lá, nos resgatando, porque o Senhor, irmãos, Ele nunca vai nos abandonar, nunca. Você pode estar em qualquer situação da sua vida, que o Senhor nunca vai te abandonar. Pelo contrário, é a gente que abandona o Senhor, é a gente que vira as costas para Ele. E quando a gente passa por luta, quando a gente passa por dificuldade, primeira coisa que a gente faz, culpar Deus. Aonde Deus está que Ele não está vendo? Por que Deus não muda tudo isso de uma vez? Por que Deus não resolve? Por que Deus deixou isso acontecer? Por que Deus deixa essas coisas acontecerem? São essas várias perguntas que muitas vezes nós fazemos. Mas na realidade, é nós que viramos as costas para o Senhor. É nós que trilhamos caminhos errados. E quando nós trilhamos caminhos errados, coisas desagradáveis acontecem na nossa vida. Porque simplesmente a gente não quis obedecer ao Senhor e vai por caminhos que não devia. Amém? Então aqui vem dizendo que bem-aventurado é aquele servo a quem o Senhor o encontrar vigilante. Ainda bem dizendo, em verdade vos digo que Ele, o Senhor, há de cingir-vos, dar-lhes lugar à mesa e aproximando-se os servirá. Às vezes hoje nós passamos por luta, por dificuldade, por contenda, por aflições, por lutas interiores, por doença, seja lá o que for que você esteja passando nesse momento, nessa noite. Mas lembre-se que isso tudo vai acabar um dia. Isso tudo vai passar um dia. E nós teremos uma recompensa. E a recompensa o Senhor vai nos cingir, vai nos colocar sentado à mesa e vai nos servir. Esse dia é o dia da nossa vitória. Esse dia é o dia que a coroa vai ser colocada na nossa cabeça. E a palavra do Senhor diz assim: cuidado, cuide, para que ninguém roube a tua coroa. Ninguém é ninguém, irmãos. É ninguém, não deixe que ninguém roube a tua coroa, mas que tu permaneça firme e fiel ao Senhor, porque a vitória é certa. Ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima, toda dor. A morte não vai ter domínio sobre nós. Nós vamos viver eternamente com o Senhor, sentado à mesa com o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Né? E nós precisamos ter isso no nosso coração, na nossa mente. 38. Quer ele venha à meia-noite ou de madrugada, bem-aventurado serão eles, se os encontrar vigilantes. Não importa a hora, o momento, o lugar, precisamos estar vigilantes. Precisamos estar colocando diante do Senhor as nossas fraquezas, as nossas dificuldades, o nosso pecado, confessando, reconhecendo o nosso erro, para que se o Senhor vier, a gente esteja vigilante, a gente esteja pronto, a gente esteja preparado, independente de qual hora seja, né, a hora que o Senhor vier. Então, que a gente esteja pronto a toda hora, né? 39. Porém, considerai isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, não deixaria que sua casa fosse arrombada. Então, aqui nesse versículo ele vem dizendo: se a gente soubesse que hora que o ladrão vem, a gente colocaria cadeado, grades, né? Protegeria nossa casa e não deixaria
que o ladrão roubasse, né, a nossa casa. Mas não é assim. Nós não sabemos das coisas assim. E o Senhor é a mesma coisa. Não sabemos o dia que o Senhor vai nos chamar. Se nós vamos ser arrebatados juntamente com a igreja de Cristo, ou se nós vamos ser chamados antes. O pastor Érico estava falando ontem que na nossa mente a gente pensar que uma criança só vai morrer quando for velho, quando estiver velho. Mas isso não é assim, um fato. Pode acontecer da criança nascer, acabar de nascer e morrer. Né? Por quê? Porque a nossa mente acha que a criança, né, vai viver muito mais do que um velho. Quando a gente vê um velho, a gente já acha que o velho vai morrer logo, né? Mas às vezes, nós que somos mais novos, podemos morrer muito antes daquele mais velho, né? Então, que a gente possa estar preparado, sempre aguardando, todo tempo, todo momento. Nós não sabemos que horas o Senhor vai vir. Então, o que a gente precisa fazer? Estar sempre preparado, sempre cingindo as nossas vestes, sempre limpando as nossas vestes. A gente precisa limpar as nossas vestes todos os dias. Você pecou, brigou, gritou, fez alguma coisa que não agradou o Senhor, imediatamente peça perdão, faça conserto, se limpe. Porque se o Senhor vier, você estará limpo para ir com Ele a qualquer momento que Ele te chamar. Amém? 40. Estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá a hora em que vocês menos esperam. Então Jesus vai vir no momento em que menos a gente espera. Pode vir agora. Quem está esperando a vinda do Senhor agora? Ele pode vir agora. Então precisamos estar preparado para que a hora que Ele vier, no momento que Ele vier, a gente esteja preparado. Então Pedro perguntou: Senhor, esta parábola é só para nós ou também para todos? E o Senhor respondeu: Quem é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor deixará encarregado dos demais servos da casa, para lhes dar o sustento no devido tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Então, aqui o Senhor está dizendo que, para Pedro, que aquela palavra ali, ela implica, vamos assim dizer, a um líder que fica responsável por outros. Então, a responsabilidade de um líder é orientar, é dizer, é falar, é cuidar, é zelar, né? Essa é a obrigação de um líder. Mas cada um de nós temos a nossa responsabilidade, o nosso compromisso, né? Precisamos ouvir as orientações do líder e buscar do Senhor a direção e fazer as coisas de acordo. E aqui vem dizendo, bem-aventurado é aquele ao qual o Senhor achar fazendo assim. Quando a gente está de acordo com as coisas do Senhor, obedecendo, em harmonia, em ligação com a palavra de Deus, nós seremos felizes, porque bem-aventurado é aquele que o Senhor, quando vier, achar fazendo assim, né? Em verdade lhes digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas o que acontecerá se aquele servo disser consigo mesmo: Ah, meu senhor, demora para vir, e começar a espancar os empregados e as empregadas, a comer, a beber e a se embriagar? Virá o senhor daquele servo em dia em que não o espera, e a hora em que não sabe, irá aplicar-lhe um castigo severo.
condenando-os com os infiéis. Então, se a gente julgar que está demorada a vinda do Senhor e que para que eu vou me preocupar em me consertar agora? Para que eu vou me preocupar em fazer as coisas que nem o pastor está falando? Eu nem sei quando que o Senhor vai vir. Mas aqui vem dizendo que aquele que o Senhor pegar, não dando ouvido, não obedecendo, e ao líder também que acha que vou fazer a obra de Deus por fazer, para encher meus bolsos de dinheiro, que a maioria das igrejas estão assim, infelizmente, né? Jatinho para lá, jatão para cá, e quem dá 1.000, quem dá 2.000, quem dá 5.000, tá assim, né? Parece, a igreja hoje em dia parece leilão. Então, aqui vem dizendo que se o Senhor achar aquele mordomo, aquele responsável por aquelas vidas, espancando aquelas vidas, maltratando, ensinando errado, vai ser condenado juntamente com os infiéis, né? Vai ser castigado. Tanto aquele servo, quanto aqueles que às vezes são ensinados de forma correta, mas não querem seguir o que é correto. Então, virá o Senhor, a hora que não sabe, e irá implicar-lhe um castigo severo, condenando com os infiéis. Aquele servo que conheceu a vontade do seu Senhor e não se aprontou, nem fez segundo a vontade, será punido com muitos açoites. Então aqui, esse versículo ele vem dizendo, se nós conhecemos, se nós sabemos a verdade, sabemos o caminho, sabemos o que temos que fazer e não fazemos, seremos condenados, seremos castigados, porque a gente sabe, mas não quer fazer. A gente sabe, mas não faz. Não quer. Simplesmente não quer. Acha que ainda tem tempo. Aí entra, o inimigo às vezes lança coisas no nosso coração, aí entra em outras palavras, né? Porque o inimigo a gente sabe que ele ataca a gente na palavra, aí leva a gente lá em Eclesiastes. Há tempo para todas as coisas. Então a gente acha que há tempo. Não, no tempo de Deus eu vou mudar, no tempo de Deus eu vou ser transformado, no tempo de Deus eu vou me consertar, no tempo de Deus, quando eu me consertar, eu tomo atitude. As pessoas quando estão lá fora, que não tem o Senhor, eles dizem assim, quando eu parar de fumar, quando eu parar de me drogar, quando eu me consertar, eu vou para a igreja. Só que esse dia nunca vai chegar, porque o inimigo das nossas almas, ele não quer isso. Então ele nunca vai deixar a gente se acertar primeiro, se consertar primeiro, para depois vir. Então é na presença do Senhor que a gente vai se consertando a cada dia, se limpando a cada dia, e a nossa perseverança no Senhor vai fazer com que a gente alcance, né, a vida eterna. Parei no... Aquele servo que conheceu a vontade de seu senhor e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Aquele, porém, que não soube a vontade do seu senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará punições e açoite. Então, a gente precisa entender qual é a vontade do nosso Senhor. Precisamos saber qual é a vontade do Senhor para a minha vida. O que o Senhor quer na minha vida. O que o Senhor quer é que eu adore em espírito e em verdade. O que o Senhor quer é que eu seja um verdadeiro adorador. Né? Eu custei entender aquele louvor que fala que não pode calar um adorador. Eu ficava imaginando, como assim, Senhor, ser um adorador em espírito e em verdade? Como não calar um adorador? Porque o verdadeiro adorador adora o Senhor
em espírito e em verdade todo tempo, todo instante. E adora o Senhor aqui dentro. As pessoas podem até querer me calar, mas elas não vão poder me calar, porque é como uma perseguição. Se você for perseguido, se você alguém chegar e dizer assim, tu abandona o Senhor, eu te mato. Ele pode até te matar, mas dentro da tua mente tu vai ficar ali, Senhor, eu te amo, eu te adoro, Senhor. Eu sei, Senhor, o que me aguarda, eu sei o que me espera, eu sei que eu vou ser mais que vencedor contigo. Não tem como Satanás calar isso. Ele pode calar a nossa voz, ele pode amordaçar a nossa boca. Mas nós somos adoradores em espírito e verdade. Adoramos por dentro. Às vezes não é necessário falar para ser um verdadeiro adorador, né? Mas precisamos ter essa essência do verdadeiro adorador, aquele que adora o Senhor em todo tempo. Não podemos esquecer, porque às vezes, tô dentro da igreja, eu adoro o Senhor, tô fora da igreja, nem reconheço o Senhor, nem sei quem é o Senhor. Não podemos. Nós precisamos reconhecer o Senhor dentro da igreja e fora dela, né? Do templo, né? Que a igreja somos nós. Eu vou repetir o 48. Aquele, porém, que não soube a vontade do Senhor e fez coisas de reprovação, levará poucos açoites. Mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. E aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Esse versículo aqui, essa parte desse versículo, ele é muito sério. Porque aqui diz, se pouco foi nos dado, pouco será cobrado. Mas se muito foi nos dado, muito será cobrado. E ai daquele que recebe e não usa. É um perigo. Às vezes a gente pede tanto a Deus, Senhor, eu quero ser batizado com o Espírito Santo. Quero falar em línguas. Quero fazer isso, quero fazer aquilo, Senhor. Me dá dom de cura, me dá isso, me dá aquilo. Mas depois que recebe, faz o quê? Guarda o seu talento. Enterra o seu talento. Recebeu para quê? Para enterrar? Então era melhor não ter pedido. Era melhor deixar que o Senhor desse para outro. Então, esse versículo diz que a quem muito foi dado, muito será exigido. E aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Então, quanto mais responsabilidade nós temos, mais seremos cobrados, mais exigido do Senhor. Eu estou falando do Senhor. É o Senhor que exige. Não é as pessoas. As pessoas exigem coisas de nós que, como Jesus disse, nem eles com o dedinho querem carregar. Mas o Senhor, quando a gente pede, a gente precisa se manter fiel ao Senhor. Bom, recebi o dom de cura para quê? Para sair lá fora e orar pelos doentes, pelos enfermos, para que eles fiquem curados, para que eles possam receber. Agora eu recebi o dom de cura e enfio dentro do bolso, que será daqueles que necessitam de uma cura, né? Então a gente precisa entender isso. Para terminar, vou ler aí o 49. Jesus disse, eu vim para lançar fogo sobre a terra, e bem que eu gostaria que já estivesse aceso. Mas existe um batismo pelo qual tenho de passar, e como me angustio até que o mesmo se cumpra. Vocês pensam que vim para dar paz à terra? Eu afirmo a vocês que não. Pelo contrário, vim para trazer divisão, porque daqui em diante estarão 5 divididos numa casa, 3 contra 2 e 2 contra 3. Estarão divididos pai contra filho e filho contra pai, mãe contra filha e filha contra mãe, sogra contra nora e nora contra sogra. Então aqui Jesus está dizendo que ele veio
para trazer fogo à terra. E ele diz, eu desejaria que já estivesse ardendo esse fogo. Mas ele tinha que passar por um batismo, que era o batismo de fogo, servir a Deus até o nosso último dia, até o nosso último momento. Era isso que Jesus estava falando. Eu ainda preciso passar pela morte, eu preciso passar por isso, né? E aí ele diz que a divisão sempre vai haver uma divisão, porque muitas vezes numa casa tem 2 que servem ao Senhor e tem 3 que não servem. Aí aqueles 3 que não servem vai fazer de tudo para te irritar, te aborrecer, fazer com que você saia da presença do Senhor. Então é essa a divisão que o Senhor veio causar. Mas ele diz, eu vim trazer espada, para que vocês aprendam a lutar, a guerrear, a se livrar, a se safar dessas artimanhas de Satanás. Porque essas coisas que às vezes a gente sente, essas lutas, essas dificuldades, essa tormenta que nós passamos, são setas, são laços do inimigo para tirar a gente da presença do Senhor. Amém? É isso que eu deixo para os irmãos, que o Senhor Jesus possa falar mais profundamente no coração dos irmãos. Amém?